28, acho. Dia 28. Tu sabe que enquanto o Adelino conversava com vocês, eu me emocionei, eu tenho essa propriedade de me emocionar até hoje. Com 30 anos na cara, eu penso nos meus pais e me emociono. Sou feliz pelo que eu vivi, sou feliz por todos os esporros que eu tomei dos meus pais, todas as encrencas. Hoje eu tenho essa propriedade também de chegar na casa dos meus pais e quando eu abraço meu pai e minha mãe, na hora que me despeço no final de semana, de falar que eu amo eles, eu não sei quanto tempo eles vão durar. E a gente tem que estar preparado. Eu sempre me preparei para a morte deles, né? Porque a morte é uma coisa tão delicada, então eu sempre me preparei. Pô, se eles morreram, eu tenho que superar bem, tenho que tocar para frente, é uma coisa esperada. Mas quando tu vê a coisa meio que próxima de acontecer, ver teus pais envelhecendo, a coisa começa a ficar diferente. Não é tão simples falar da morte ou, ah não, estou forte, estou preparado. Como eu sempre me senti muito preparado para a morte deles. Então façam isso que o Adelino falou, cara. Faça. Se tu tem dificuldade, trabalha isso em ti, olha no olho dos teus pais e fala, porra, pai, mãe, eu te amo. Volta e meia faça isso, isso é muito bom. E a coisa mais bacana, eu sempre me achei o rei da lógica. Oh, eu sou o senhor da razão. Ah, eu sou muito lógico. Eu sempre boto a lógica na frente do amor e das emoções. Olha que pensamento idiota esse meu. E então eu sempre fui um cara muito seguro, sempre usei a lógica para calcar minha vida e minhas decisões. Uma vez tinha uma palestra aqui no Colégio Santa Catarina e eu cheguei meio atrasado na palestra, era só os professores e tal, eu cheguei um pouco atrasado e uma psicóloga falava sobre a importância do amor. O amor, o amor, o amor, e daqui a pouco eu não aguentei, né, cara? Cheguei atrasado e já 15 minutos escutando a mulher falar. Eu entendo o que está se falando, é importante isso, mas aí eu falei para ela, e esse prédio aqui? Será que ele está em pé por causa do amor ou da lógica e da razão e do conhecimento? Mas pois é, que pisada, bem que tu falou, para tu ver como eu fui indelicado, Eu até tentei ser delicado na hora de fazer a colocação, né? Mas não tem como não ter sido de certa forma indelicado. Mas olha que bacana, o administrador do colégio, um dos administradores do colégio, formado em física pela Federal, o Marcelo, Otávio, olha só, eu como tenho uma formação parecida com a tua, eu acho que eu entendi o que ela quis dizer. E ele tentou explicar para mim melhor o que ela queria dizer. Vou resumir para ti. Depois, ao longo da palestra, é que eu entendi realmente o que ela estava querendo dizer. Se hoje eu, Otávio, me considero uma pessoa lógica, tomo decisões lógicas, entre aspas, na minha vida, decido a minha vida baseado na razão, eu só faço isso, de acordo com alguns psicólogos, porque existe alguém na minha vida que me ama incondicionalmente, e eu sinto isso. Se nós não nos sentirmos amados incondicionalmente, pelo menos por alguém, uma pessoa, esta pessoa não é uma pessoa saudável do ponto de vista psíquico, tem grande chance de ser um psicopata. Então assim, se tu não tem ou a tua mãe, ou a tua tia, ou um namorado, ou um irmão, que tu sabe, aquela pessoa me ama e não interessa o que eu faço entre o céu e a terra, essa pessoa sempre vai me amar. Essa certeza do amor, por exemplo, que óbvio que a mãe geralmente tem pelo filho, né? Então eu com a minha mãe, eu sei que eu poderia me tornar hoje o pior ser humano do mundo, a minha mãe continuaria me amando a todo custo. Diz a psicóloga que se não há isso na nossa vida, a gente não é saudável, a gente não consegue ser lógico, a gente fica doidão, a gente começa a fazer cagada na nossa vida, usar droga, ou ser infeliz, ficar deprimido, ou não trabalhar direito, ou não cumprir horários. Tu vê, cara, o amor é que faz a gente ser lógico. Mesmo o mais lógico, mais ateu dos ateus como eu, percebi um dia que sem amor, amor incondicional, a gente não é feliz, a gente não consegue fazer merda nenhuma. E outra coisa legal, ela falou, em alguns momentos a vida migra esse amor muda. E eu que tenho um filho, percebi essa mudança ocorrendo, o amor incondicional meio que se transferir, né? O amor que a minha mãe sente incondicionalmente por mim, hoje eu transfiro para o meu filho. E hoje a razão da minha existência é amar incondicionalmente o Caio. Aconteça o que acontecer, ele pode fazer as maiores cagadas da vida dele. É claro que eu vou corrigir, vou dar esporro, vou falar, porra Caio, tu errou. Mas eu vou amá-lo, aconteça o que acontecer.
Então que bacana, pensem sobre isso, tu tem esse teu amor incondicional, tu tem essa sensação de que nada entre o céu e a terra vai te separar daquela tua pessoa amada, porque se faltar isso, procure resgatar isso, isso é indispensável para que tu inclusive aprenda matemática, que é lógica, mas tu precisa estar bem no teu amor antes disso, né? Então tu vê, né, cara, bacana isso, e tu vê, isso é uma coisa que eu aprendi há relativamente pouco tempo, eu não entendia o lado importante do amor até para a lógica. Legal, bacana, espero que vocês reflitam sobre isso. Ô galerinha, agora olha só, fiquei feliz de ver que o pessoal está atento. Aqui eu estou resolvendo os 3 primeiros itens da tarefa. É isso mesmo. Agora olha que interessante. A partir desta igualdade, faz o cruz credo aqui para mim. Que bonito. A vezes M, pode ser, ou M vezes A. Tampando aqui. A vezes H, B vezes C. E finalmente, tampando este aqui, B vezes H, B vezes H, M vezes C. Olha, apesar de eu ter encontrado 3 igualdades diferentes, de uma única proporção que eu fiz entre os triângulos, só 2 dessas são famosas. Parabéns, a primeira, o cateto ao quadrado é a hipotenusa vezes a sua projeção. O produto dos catetos é a hipotenusa vezes a altura relativa à hipotenusa. Essa aqui, ó, ela não aparece como uma fórmula importante, mas eu poderia criar uma relação entre esses triângulos que tu só ia conseguir resolver usando ela, por exemplo. Né? Mas essas 2 é que são mais importantes. Pois não. Só aquela segunda que tem 4 letras, né? Essas 2 têm 4 letras, vamos ver. Vamos ver, de cabeça eu não sei dizer. Não, exatamente. Exatamente, eu não quero nem olhar para elas para não me estimular na hora de finalizar aqui, entendeu? Depois é que eu vou descobrir quais que são as melhores. Mas acho que tens razão. Cruz credo, vamos ver. A vezes H. Olha ela aparecendo de novo ali, ó. Olha por que ela é uma das importantes, que ela aparece mais de uma vez na brincadeira. Se eu tampar o do meio, e isso A vezes N, C ao quadrado igual a A vezes N. Vou colocar na mesma posição dessa. Olha como essas são parecidas. Cateto ao quadrado, hipotenusa vezes a projeção. Quem é a projeção do B? É o M. Cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção. Quem é a projeção do C? É o N. Certinho. Depois, tampando essa aqui. Isso, B vezes N, ou N vezes B. C vezes H. Legal. Essas 2 são... desculpa, essa aqui eu não vou circular porque ela não é tão famosa. Não é que ela não seja importante, é que ela não é famosa. Só isso tu vê que é azar dela. O que essa equação me diz? Cateto vezes a altura relativa à hipotenusa é a projeção desse cateto vezes o outro cateto. Cateto vezes a altura relativa à hipotenusa é a projeção desse cateto vezes o outro cateto. Essas fórmulas não são famosas. Para finalizar, cruz credo aqui ficaria B vezes H igual a C vezes N. Apareceu de novo lá, ó. Depois, tampando do meio, C vezes H, B vezes N. Aquelas 2 que não são principais apareceram agora juntas. E finalmente, M vezes N, tá certo? É igual a H ao quadrado. A ordem que nós escrevemos não importa, né, gente? Então tá aí, ó. 1, 2, essa aqui já está repetida. 3, 4. 4 das importantes relações de ontem encontradas no exercício. O mais importante ainda era tu conseguir, a partir desse desenho, conseguir formar esses 3 triângulos na posição adequada para poder fazer as proporções. Show de bola! Então, 1, 2 e 3 foi. Questão 4. A área de um triângulo pode ser calculada por A igual medida da base vezes medida da altura dividido por 2. Considerando-se que a base como sendo a hipotenusa A e a altura H relativa a esta base, escreva a relação da área nesse caso. Deixa eu ver se eu entendi. Ele primeiro me diz que a área de um triângulo é medida da base vezes medida da altura sobre 2. E aí ele pede para calcular considerando a base como sendo a hipotenusa, não é isso? Então fica a altura é H mesmo, H sobre 2. Era isso que ele queria na 4.
A vezes H sobre 2. Questão 5. Os catetos são perpendiculares entre si. Logo, se pode considerá-los como base e altura relativa. Comentei isso, né? Que o triângulo retângulo tem essa propriedade. Se tu bota um dos catetos como base, o outro cateto vira altura, já que eles são perpendiculares. Escreva a relação que determina a área em função dos dois catetos. É só eu imaginar esse triângulo nessa posição aqui, ó. Porque um dos catetos é o B, o outro é o C. Se a base é o cateto B, a altura é o C. Então a área fica B vezes C sobre 2. Mas tu concorda que calculando a área de um triângulo, seja por uma fórmula ou pela outra, tem que dar o mesmo resultado? Não faz sentido dar diferente só porque eu usei uma fórmula diferente, né? Tu concorda que eu posso igualar essas duas equações? Igualando essas duas equações, dá para cortar o 2 com 2, não dá? Fica A vezes H igual a... Tá ali, ó. A vezes H igual a B vezes C. A gente já sabia disso, na verdade, né? Certo? Mas bacana, o cara te mostrou que tem duas maneiras de calcular a área de um triângulo retângulo. Duas maneiras básicas. Não tem hipotenusa, porque hipotenusa só existe em triângulo retângulo. E se um dos ângulos é 90 graus, os outros não podem ser 90 graus, porque a soma tem que dar 180, né? Se um deles é 90, sobrou 90 para os outros dois. Os outros dois somados, né, teriam que dar 90. Então não existe hipotenusa em triângulo equilátero. Hipotenusa é o nome que se dá ao maior lado de um triângulo retângulo. Hipotenusa só existe em triângulo retângulo. Hipotenusa e catetos, tá? Quando eu falo hipotenusa e catetos, já estou falando automaticamente de triângulo? Ou seja, um dos ângulos é? Muito obrigado. Show de bola. Então tu vê, matou a página 39. Vamos para a página 41B. Ah, deixa eu até fazer o seguinte, ó. Eu vou apagar as fórmulas que não nos interessaram. Vou deixar só as fórmulas que foram importantes pra gente. Esse é o nosso formulário atual de triângulos. Ah não, tá faltando a rainha das fórmulas. Pitágoras, básica da aplicação do segundo grau, né? Mas eu entendi. Não tem que ficar nenhuma gota envergonhada, tem que ficar orgulhoso de participar, cara. Eu lembro, eu ficava puto com isso. O guri às vezes ia participar na aula, falava uma bobagemzinha, todo mundo rindo da cara do sujeito. Oh, que bonito. Muito parceria, altas parcerias. Então, meu querido, eu demorei a aprender isso, mas, cara, pode rir da minha cara à vontade, em sala de aula, mesmo na faculdade. Hoje, na faculdade, eu estou toda hora, o professor está pedindo uma resposta, eu estou tentando. Se eu errar, é até bom, porque a vergonha que me bate naquela hora faz eu não querer mais errar aquilo. Eu cometi um erro mesmo no semestre passado, que eu passei nas 4 matérias, tá? Passei nas 4, mesmo o cálculo daí que eu comecei tirando uma nota baixa. Consegui me recuperar. O maior erro que eu cometi na aula de cálculo, assim, verbal, nunca mais vou errar na minha vida, eu tenho certeza. Então não te acanha não, meu querido, tá certo? Participa que vale a pena. Página 41, questão 1, letra B. Olha, o ninja, ele não usa fórmula. O ninja, ele perde tempo, redesenha os triângulos e dá um jeito de fazer semelhança de triângulos. Se ele chamou de x, y e botou o 13 embaixo, eu tenho que supor que o 13 é o todo. Parabéns, é o todo. Outra coisa que eu fiquei orgulhoso, na hora que eu passei olhando a tarefa, eu vi que muita gente ainda para fazer a 1B redesenhou os 3 triângulos e fez do jeito que eu pedi. Porque é tão mais fácil usar a fórmula, né? Concorda comigo? Pô, é tão fácil usar a fórmula. Sei lá, eu poderia... Né? Eu sei que esse é o A, né? Concorda comigo? Esse é o B e esse é o C, né? Então eu já sei que se eu quiser achar o H, eu jogo aqui, ó. Eu tenho o B, o C e o A, acho o H. Agora, isso é raciocinar, isso é matemática, pelo amor de Deus. Por isso que eu não quero usar aquelas fórmulas bobas. Vou fazer o seguinte, vou pegar o triângulo grande, vou pegar o triângulo médio e o triângulo pequeno e vou desenhar todos na mesma posição. 90, 90, 90. Ângulo menor vou chamar de uma linha e ângulo maior vou chamar de 2. Aqui está o 90 graus do triângulo que está de cabeça para baixo ali, né, com a hipotenusa aqui embaixo. Esse parece ser o ângulo mais agudo, uma linha. Então aquele... Se aqui tem o 90 graus e ali uma linha, quem é aqui? Claro!
Se aqui é 90 graus e aqui tem duas linhas, quem é a colar? Uma linha. Pronto. Triângulo grande. 13. 13, parabéns. Abaixo 12, muito bom. Claro, até pelo próprio tamanho já dava de ver, não precisava nem olhar o ângulo, né? Para quem está com dificuldade, entre 90 e uma linha, 12. Entre uma linha e duas linhas, 13. Entre 90 e duas linhas, 5. Tudo bem para vocês agora? Triângulo médio é o da direita. Entre 90 e uma linha... Oi? Ah, tá, obrigado, amigo. Toin, valeu. Entre 90 e uma linha, Y. Entre 90 e uma linha, eu vou chamar de Y. Entre duas linhas e 90, H. Depois, entre duas linhas e uma linha, 12. Finalmente, o triângulo pequenininho. Entre 90 e duas linhas, X. 90 e duas linhas, X. Entre uma linha e duas linhas, 5. É a hipotenusinha dele ali. E entre 90 e uma linha, H, é aquele tamanho ali. Pronto. Cara, se tu for ver, a parte mais difícil dessa matéria que nós estamos enfrentando é redesenhar os triângulos. Porque fazer proporção agora é só fazer a mesma dancinha num triângulo e no outro. Então, vocês estão percebendo que o formulário pode ser eliminado. Faça um período. Tá, peraí, deixa eu ver. Meu Deus, o que é isso aqui, cara? Nem eu consegui decifrar isso. Ah, é um H. Valeu. Show de bola. Qual era a tua ideia? 5 sobre X. Ou, aqui esse por esse? Ou esse por esse? Pode ser 5 sobre X, 3 sobre 5. Adorei. Então, 5 sobre X é igual a 13 sobre 5. Perfeito. Cruz credo. Vai ficar 13x igual a 25. Tá multiplicando, passa. Oi, teve gente, cara, que tava achando números terríveis e achou que tivesse errado, mas realmente dividir por 13 vai dar o número do mal. Certo? Por isso que eu não gosto de dividir, eu prefiro deixar em fração. Tá? Então, realmente, o x é 25 trezeavos. Manda. Pode ser, qualquer um. Deixa eu ver, 13 sobre 12. Ou 13, que é a hipotenusa, dividido por 12, que é a hipotenusa, é igual a 12, que é o cateto de baixo, dividido por y, que é o cateto de baixo. Que bonito. Cruz credo. 13y igual a 12 vezes 12, 144. Tá multiplicando, passa. Outro número feio do mal. Só que na forma de fração nem é tão feio. 144 trezeavos. Falta só uma. Agora faz o seguinte, 13 sobre 12. 13, esse aqui? Esse por esse ou esse por aquele? Não. 13 sobre o mesmo. Nesse mesmo triângulo. Que bacana, ó. Primeiro eu estava fazendo um triângulo dividido por outro é igual ao primeiro triângulo dividido pelo segundo. Agora o Carlos está sugerindo 13 sobre 12. É dentro do próprio triângulo, hein? Nós vamos ter que fazer o que então? 5 sobre H. Se foi esse sobre esse, pode ser esse sobre esse. Parabéns, 5 sobre H, no último. Perfeito, matou. Cruz credo. 13H é igual a 5 vezes 12, que é 60. Está multiplicando, passa 60 trezeavos. Realmente o colega tinha razão quando ele disse que os números eram todos feios. Certo? Mas quando tu percebe que os números não vão dar feio, antes de dividir, deixa na forma de fração. Aí depois, se tu quiser, tu te diverte de fazer a divisão, hein? Beleza? Bacana. Então, ó, se tu quiser ficar bem acima da média em relação à semelhança de triângulos, redesenhe os 3 triângulos a partir de 1 e faça a semelhança de triângulos. Assim tu fica independente de fórmula. Certo? É a dica mais preciosa que eu posso te dar. Agora um momento bem legal. Vou te confessar já desde já. Chamando pra te mostrar. Ah, não acredito. Visita. Adoro visita de ex-aluno.